Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Amém? Amém. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Pode sentar. Queridos, Deus tem colocado no meu coração abordar na igreja palavras que dizem respeito às famílias, porque o maior bem que nós podemos ter nas nossas vidas aqui, enquanto vivemos, com certeza o maior bem é a nossa família, e devemos ter muito zelo, muito compromisso e muita responsabilidade nisso. Embora vemos que as famílias têm problemas desde o princípio, e todas têm. Adão e Eva já tiveram problema com os primeiros filhos, onde um matou o outro. Olha que coisa terrível. Mas Deus sempre foi promovendo oportunidades para restauração, e eu penso que é de suma importância nós buscarmos entendimento nesse sentido e valorizarmos os relacionamentos familiares, porque isso tem uma implicância espiritual muito relevante, e disso depende as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E Deus tem me levado a ministrar a igreja, e eu louvo ao Senhor pela vida de todos os que estão entendendo esse momento de estar aqui, nesses domingos. São 12 domingos, e vamos encerrar esta campanha, queridos, lá na Santa Ceia de maio, exatamente no Dia das Mães. E cada domingo que você participa, com certeza você é ministrado e tem a bênção, e leva a bênção de Deus para a sua casa, leva a bênção de Deus para a sua família. E obviamente esse é um dos textos mais relevantes no que diz respeito à família, no que diz respeito a servir ao Senhor com a sua casa, com a sua casa. E eu pedi para Deus me orientar, exatamente abordando a vida de Josué. E Deus me deu este título: como permanecer fiel quando toda uma geração está se desviando, e consolidar uma família que serve ao Senhor. Eu vou repetir: como permanecer fiel quando toda uma geração está se desviando, e consolidar uma família que serve ao Senhor. Amados, Josué
ele, nessa renovação da aliança do povo com Deus, ele está já no final da sua trajetória, está na sua velhice. E ainda assim ele diz: ele e minha casa serviremos ao Senhor. Josué faleceu com 110 anos e cumpriu plenamente, piamente a sua missão. Embora o autor aos Hebreus nos informe que Jesus é superior a Josué, porque Josué ele recebeu a missão de Moisés de conduzir o povo até a terra da promessa, até um lugar de bênção, de favores de Deus na terra, que manava leite e mel. Era essa a promessa de Deus para o seu povo. E Josué, que sucedeu Moisés, conduziu o povo até a terra. Mas ainda eles não chegaram no lugar de descanso, porque esse lugar de descanso só Jesus vai proporcionar. Só Jesus. E queridos, a palavra diz que o nosso descanso não é aqui. Mas vai chegar um tempo que receberemos o descanso do Senhor. Enquanto isso, nós vamos pelejando, vamos combatendo o bom combate, para acabarmos a carreira, e vamos lutando de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. O que pode nos consolar diante de todas as lutas e demandas dessa vida é que em Cristo nós somos mais que vencedores. E se Deus tem um projeto para a nossa casa, para a nossa família, se Deus tem um projeto para a nossa casa, para a nossa família, não vai se frustrar. Quem crê assim? Quem crê que aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, não vai se frustrar? Pode lembrar. Quem crê que aquilo que Deus tem para a sua família não vai se frustrar? Queridos, vamos entender o processo na vida de Josué. Por que Josué foi bem sucedido na sua vida, a ponto de no final declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oxalá, queridos, que nós consigamos. Oxalá que o Senhor nos dê graça e conhecimento para que nós possamos amar a nossa casa, a nossa família e chegarmos até o final, e ainda com o coração de serviço. Isso é tremendo, isso é nobre, isso é digno. Mas, queridos, Josué foi construindo as coisas de maneira certa. É por isso que Deus o abençoou. E eu percebo que hoje, amados, muitos estão se atropelando nesse sentido. Muitas pessoas hoje têm ânimo dobre, estão na igreja, têm uma vida espiritual, entre aspas, têm uma vida religiosa, mas também tem um coração lá naquilo que é fruto do hedonismo, fruto do prazer, essa questão das inclinações da carne, onde todos nós somos suscetíveis, muitas vezes vulneráveis. Tiago declarou que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. E a cobiça, gerando o pecado, depois vai ficando intensa, e o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Quantos e quantos estão negociando princípios
e estão trazendo malefícios para as suas próprias casas. Quantos e quantos não estão preocupados com os seus filhos e não querem ter um real compromisso, uma aliança com Deus, a ponto de pagar um preço para ver a sua descendência abençoada e próspera? Queridos, nós contemplamos no Salmo 112, no Salmo 128, que Deus tem bênção para as gerações. Eu desejo a bênção de Deus para a minha descendência. Se você deseja também isso, tenha atitude e posicionamento. É necessário isso. O Salmo 128 diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Viverá para ver os filhos dos seus filhos. Eu glorifico a Deus porque eu achava que eu morreria cedo. Até porque, como eu já mencionei, eu cheguei tarde na igreja. Eu cheguei com 24 anos na igreja. E que eu achava que teria uma vida breve. Hoje já estou para lá do segundo tempo. O primeiro tempo vai até 48. Já passei os 48, falando. Já estou nos 53. Esses dias meu filho mais novo falou: pai, você já tem mais de meio século. É medonho ouvir isso. E saber que você já viveu mais da metade da tua vida. É triste. Mas já vivi para Deus as minhas metas. E glória a Deus por isso. E por que, queridos? Porque eu decidi por Jesus. Entrar no meu glória. Decidi por Jesus. Porque se eu não tivesse decidido diante da vida desregrada que eu era lá, queridos, eu já estaria morto. Com toda certeza. Porque eu tinha uma vida leviana. Eu participava das noitadas. Mas o pior é quando uma pessoa está na igreja e tem um ânimo todo, ou seja, está com o pé na igreja e com o outro pé no prazer. E nesse sentido, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os princípios, não quer buscar construir uma base solidificada, estruturada pela palavra do Senhor. E nós percebemos que Josué, ele teve uma motivação muito ímpar na sua vida. E eu vou dizer que ele não foi perfeito em todas as coisas. Não. Teve alguns momentos que ele se atropelou. Mas o processo dele foi um processo de construção. E nós podemos aprender muitas lições com ele, percebendo esse processo na vida dele. A primeira aparição de Josué na Bíblia se dá em Êxodo 17, no versículo 9, onde o povo de Israel estava trilhando pelo deserto. Eles foram atacados covardemente pelos amalequitas. O povo amalequita era um povo muito covarde, era um povo que atacava pelas costas, traiçoeiramente. Mataram os doentes, os idosos, as mulheres e as crianças. E aí Moisés levantou Josué para ele guerrear contra os amalequitas. Colocou ele como seu general. Não sabemos quais foram os fatores que fizeram com que Moisés escolhesse Josué, mas Moisés escolheu Josué. E Josué foi à frente da batalha. E todos nós sabemos que quando Israel estava com as suas mãos levantadas nessa batalha contra os amalequitas, Josué ganhou. Quando o líder estava com as mãos levantadas, Israel permanecia. Quando Moisés cansava e baixava as suas mãos, os seus braços, Israel temporariamente era derrotado, até que eles levantavam os braços novamente do líder de Moisés. Arão e Hur sustentavam Moisés até que arranjaram uma pedra para que Moisés sentasse e ficaram
apoiando os braços deles erguidos, os braços dele erguidos, e assim Israel prevaleceu contra os amalequitas. E Josué teve ali a vitória diante daquele povo inimigo. Mas também foi um trabalho em equipe. Moisés, o líder, Arão e Hur sustentando o líder, e Josué guerreiro. E Josué não fez corpo mole, foi para a batalha, foi para a guerra. Num segundo ponto, Josué subiu para um monte com Moisés. Subiu um monte, onde Moisés receberia todas as instruções e a lei de Deus. E Moisés ficou um tempo considerável lá, Deus. Só que Josué não foi até o lugar da revelação. Não sabemos onde ele ficou, em que parte do monte ele ficou, como ele ficou, o que ele fez. É óbvio que ele estava na presença de Deus também, porque ele não ficou com o povo, ele subiu, ele acompanhou Moisés. E quando Deus pediu para Moisés descer, Moisés chamou Josué: vamos descer, que a coisa está feia lá embaixo, como está se pondo. Aí, olha a questão do discernimento espiritual. O Josué, ele pensou que era barulho de guerra. Tinha acabado de ser uma experiência de guerra, de batalha contra os amalequitas. Parece um barulho de guerra. Moisés falou: não, é som de música. Entendamos. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que o líder, ele tinha o real discernimento da situação, enquanto que Josué, o seu discernimento era limitado. Porque na vida é assim, queridos, as coisas têm que acontecer gradativamente. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, lá na Isla Velha, em Foz do Iguaçu, uma escola de líderes, patrocinada pelo pastor Silas Malafaia. E o pastor Cláudio Duarte falou assim: quem nasce grande é monstro. Todo mundo nasce pequenininho, e à medida que o tempo vai passando, vai crescendo. E queridos, isso foi acontecendo com Josué. Nesse determinado momento aqui, onde o povo estava lá se corrompendo, glória a Deus, ele tinha subido o monte, ele estava posicionado do lado do líder, mas ele não tinha um total discernimento ainda, como Moisés tinha. E as coisas foram acontecendo. Aí nós vemos na terceira passagem, onde trata ali de Josué, onde ele não se apartava da tenda do encontro, depois que Moisés entrava e saía. Josué estava junto com Moisés o tempo todo, junto. E quando Moisés saía, recebia ali tudo da parte de Deus, Josué permanecia. E o que é isso, queridos? O que é isso? Sempre pela presença de Deus. Ele estava compromissado, não só com o líder, mas ele estava sedento por Deus. Ele era diferente dos demais, e isso tem que entonar alto nas nossas vidas. E nós podemos, queridos, fazer toda a diferença a partir do momento que nós resolvermos sermos relevantes de verdade. Tem que ter iniciativas diferentes, tem que ter novos posicionamentos. Se o Josué abraçou a causa de estar junto com o líder, assim vai ser, e eu vou receber. E se eu estou na plena disposição de eu ser abençoado, eu vou acatar tudo aquilo que me é passado. Porque Josué foi construindo
E ele não se apartava da tenda da presença. Queridos, tem uma situação muito trágica ali em Números 11, onde o povo sentiu saudade do Egito, por causa de uns que saíram juntos lá, um pouco baixo, pessoas que se infiltraram e saíram junto com o povo de Deus, que não eram israelitas, eram cananeus. E queridos, esses sentiram saudades lá das carnes, dos peixes, das cebolas, dos alhos, dos melões, enfim. E influenciaram os israelitas e entraram ali, queridos, no balaio, até que Moisés foi para Deus e Deus, não pode levar esse povo é muito suscetível à desobediência, à rebeldia, né? Porventura fui eu que dei a luz a esse povo para ter um tão enorme fardo nas minhas costas. Se for para continuar assim, tira a minha vida. Moisés quase não estava aguentando a demanda. Aí Deus, queridos, declarou assim: vou levantar 70 para te ajudar. 70 homens. 70 homens. E olha, queridos, na verdade foram levantados 72 homens, porque 2 não subiram onde estava a reunião dos 70, ficaram profetizando em outro lugar. O nome desses Eldad e Medad. E um moço viu esses 2 profetizando, certo? Correu até a presença de Moisés. Moisés tem 2 que estão profetizando. Por quê? Se nós lermos ao texto de Números 11, Deus pegou e tirou o espírito de Moisés, o espírito do líder, e ministrou aqueles 70. E eles começaram a profetizar temporariamente. Era a liderança que estava sendo preparada por Deus para auxiliar Moisés. Nós percebemos, queridos, que a coisa em relação à liderança não é de qualquer jeito. Olha, eu vou formar um novo conselho da igreja. Eu louvo a Deus pelo conselho atual. Afinal de contas, do conselho atual que eu tenho aqui hoje, só o Isaac está participando. E nós teremos um novo conselho. Mas eu estava até comentando com o pastor presidente que eu vou ser rigorosamente criterioso naquilo que está estabelecido nas normas para compor um novo conselho para essa igreja. E que Deus me ajude na escolha. E que a igreja escolha quem serão os líderes. E queridos, porque eu vejo que Deus é muito organizado nesse sentido de liderança. Aí, Deus levantou aqueles 70, eles começaram a profetizar, e 2 continuaram profetizando da parte de fora. Alguém entregou para Moisés: tem mais 2 que estão profetizando. Aí o Josué ainda não tinha todo o discernimento, proibiram eles de profetizar. Moisés interferiu. Na verdade, era um pitaco onde não deveria. E o Moisés, queridos, aí o Moisés confrontou ele. Por que tem esse zelo por mim? Está com ciúmes de mim, porventura? Oxalá que todos profetizem. Isso, na verdade, é acontecendo. Mas por hora, queridos, nós vemos que o Josué ainda ele estava crescido. Aí, se ele foi confrontado pelo líder, qual que foi o posicionamento dele? Continuou na presença do líder. Continua. Porque os confrontos fazem parte. Eu, queridos, eu já fui confrontado muitas vezes por líderes, mas nem por isso eu virei as costas. Nem por isso eu me levantei, nem por isso eu tive um posicionamento estranho. Não, porque, amados, para nós construirmos e sermos abençoados nas nossas vidas, nós temos que ter
maturidade suficiente e humildade para sermos confrontados. Isso, amados, em todos os setores. Vale para o teu casamento, vale para você com os seus filhos, vale para você onde você está posicionado, onde você trabalha. Existe uma liderança onde você trabalha que deve ser honrada. Existe. Que deve ser obedecida, que deve ser valorizada. E Josué, ele quis interferir. Foi igual aos discípulos lá com Jesus, né? Igual aos discípulos. Quando estavam expulsando demônios, os discípulos fizeram a mesma coisa. Falaram para Jesus: proíbe eles que expulsem. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Deixa que façam isso, porque quem conosco não ajuda, espalha. Então, queridos, e Josué foi sendo construído. Nesse sentido, valeu até o confronto da parte do líder, que ele tinha muito que aprender. E nós sempre teremos o que aprender nas nossas vidas. Eu estou suscetível, eu estou à disposição de aprender. E eu tenho que me apresentar a isso. Pedro, ele muito aprendeu. E olha, quanto encrenca Pedro proporcionou para Jesus. Mas lá, 2 Pedro 3,18, ele adoeceu o recomendou antes, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Crescimento. Tem que ter humildade suficiente para crescer. E Josué, devido a ele estar construído, ele foi escolhido para ser um dos espias que foram sondar a terra da promessa. 12, um de cada tribo. Ele fez a diferença, porque ele teve fé suficiente. Enquanto 10 lá enxergavam os gigantes da terra e se enxergavam com gafanhotos diante deles, não, Josué via eles como pães, e ele acreditava na promessa de Deus. E o nosso Deus é poderoso e ele pode surpreender. Esse Deus prometeu, ele é suficientemente idôneo e soberano e pode cumprir. Ele vai cumprir. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Josué estava firmado nas promessas de Deus. Ele tinha por fiel aquele que prometeu. Só quem tem por fiel o Deus de Israel, levanta suas mãos e glorifique a Ele. Se Ele tem sido fiel na tua vida, exalte a Ele nesta noite. Aleluia. Josué estava sendo construído. E olha, queridos, esses 12, 10 com espírito de gafanhoto se rebelaram, se revoltaram, fizeram uma dissensão no arraial, corromperam outros, influenciaram outros de ouro, ali uma matança. E Deus falou: não vou subir mais esse povo, para que eu não consuma esse povo durante essa trajetória. Mas, queridos, em todo nós percebemos que Josué, ele honrou o Senhor, honrou Moisés. E quando Moisés teve um problema em família, porque a partir de Números 11, a coisa intensificou para Moisés de um jeito que, olha, queridos, não foi fácil. Começou ali em Taberá, quando o povo reclamou. Eles saíram do Sinai, depois ficaram
2 meses acampados no Monte Sinai. Já fazia 13 meses que eles tinham saído do Egito. E eles resolveram partir do Sinai, desmontar o tabernáculo, os levitas levando todo o aparato nas costas, os coadíperos. E eles chegaram num lugar, depois de 3 dias, e o povo começou a oprimir Moisés. Reclamaram contra Deus, Deus enviou fogo, só para dar um susto neles. Aquele lugar ficou conhecido como tabernáculo. Dali a pouco, o povo reclamou por falta de comida. Aí Deus mandou um monte de codorna, que dava pelo joelho de tanta codorna. E quando eles começaram a comer aquelas codornizes, ainda a carne estava nos seus dentes. Deus enviou uma praga e matou muita gente. Josué não estava envolvido nessas coisas, não. Porque Josué tinha, ao mesmo tempo que ele ainda estava sendo construído, ele já tinha uma visão de Deus, um posicionamento. E ele estava construindo, queridos, para as suas gerações, para a sua família, para o benefício da sua família. Interessante é que a Bíblia não menciona esposa de Josué, não menciona filhos de Josué, mas obviamente, se ele declarou eu e minha casa, com certeza, não sabemos por que a Bíblia não menciona, mas ele estava construindo. E para isso, queridos, para bênção de Deus nas nossas vidas, é necessário posicionamentos condizentes e éticos com aquilo que Deus estabeleceu. E nós temos muito que aprender nesse sentido. Quando Moisés teve um problema familiar com seus próprios irmãos, Miriam e Arão, que se levantaram contra ele, se vê que essas coisas acontecem até dentro de casa, familiares se levantando contra. Bom, Jesus declarou lá no Novo Testamento que o profeta não fica sem honra senão na sua própria casa, ou na sua própria terra. Isso, queridos, é muito triste. Isso é muito triste. Aí, a Miriam e o Arão se levantaram contra Moisés. Aonde estava Josué? Não foi entreter eles, não. Ele aparece ali em Kibroth-Hattaavá, ou Kibroth-Hattaavá, que significa Kibroth-Hattaavá, a sepultura do deserto, porque o povo cobiçou, aquilo que havia no Egito. Interessante que eles não citaram, porque eles foram oprimidos no Egito, mas sentindo saudades dos alimentos, da comida gostosa, que era servido o peixe. Aí Deus mandou o codorna, matou, abriu um monte de sepultura e foi enterrado. É aquele lugar que foi chamado de Kibroth-Hattaavá. Aí eles chegaram a Zerote, onde Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Miriam ficou leprosa, ficou 7 dias fora do arraial para ser purificado. Aí chegamos lá em Números 13 e 14, onde os espias foram enviados, certo? E Josué teve uma visão de Deus. Não tinha visão de gafanhoto, porque ele estava em processo para ser abençoado. E queridos, nós nos deparamos com Deuteronômio 31. Eu gostaria que você abrisse lá, onde Moisés, aí quase morrendo, ele vai passar para Jafé, exatamente para Josué. E eu estou indo para a parte final dessa palavra. Deuteronômio 31, na Bíblia. Deuteronômio 31 diz assim:
Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará nesse momento à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. Quem escolhe é Deus. Quem escolheu Josué não foi Moisés, foi Deus. E por quê? Porque Josué fez a sua parte e bem feito. Deus escolheu Josué. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Sihon e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Agora, olha que interessante essa parte do texto aqui, versículo 7 em diante. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles com herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém, Deus? Glória a Deus. Agora, acompanhe comigo em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. A partir do versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moab durante 30 dias, até passar o período de plantio. Versículo 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. E por quê? Por que Josué estava cheio do espírito de sabedoria? Porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Formação de liderança. Moisés impôs as suas mãos sobre ele e estava cheio do espírito de sabedoria, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalhando na organização, ao contrário desses obreiros que nós vemos por aí, que vão se autopungindo, auto-se-proclamando isso, aquilo. Josué, ele recebeu da parte de Deus o chamado, e Moisés impôs as suas mãos sobre ele, e ele foi cheio do espírito de sabedoria. Aí, quando ele herdou de povo, Moisés era morto. Deus falou para ele: olha, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora é com você. Agora é com você a missão. E se Moisés passou o mar vermelho com o povo, o Josué, que era ali, passou o Rio Jordão, pelo menos. E o Rio Jordão se abriu. E ele foi e se deparou com a primeira barreira de Jericó. Certo? E todos nós conhecemos muito bem a história. Deus tinha feito algumas recomendações para Josué que valem para nós também. Esforça-te e tem comando.
Eu quero dizer que eu preciso receber essa palavra hoje. Eu preciso receber bom ânimo da parte de Deus. Se você também precisa, então receba essa palavra. Esforça quem tenha bom ânimo. Receba essa palavra. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quem recebe isso da parte de Deus, a força e a coragem que você necessita para lutar as batalhas que sobrevirão. Deus preparando Josué. Por 3 vezes o Senhor repetiu para Josué: seja forte, anima-te, tenha bom ânimo. Deus está falando contigo nessa noite. Tenha bom ânimo, não desista. Nós vamos chegar em quem crê nisso. Nós vamos chegar no lugar de triunfo e vitória. E Deus recomendou: medita na minha lei que tinha. Medita nas palavras que meu servo Moisés te recomendou. Olha Deus falando para Josué. Olha Deus especificando como que funcionaria para Josué. Quem recebe a palavra do Senhor nessa noite, não só quem recebe a palavra do Senhor nessa noite. Deus ministrando a Josué: estarei contigo por onde quer que andares, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. E queridos, uma barreira lá em Jericó, como que vai ser feito? 7 voltas. Nós muitas vezes dificultamos, mas existe uma estratégia da parte de Deus. E Jericó caiu por terra. Quem crê que a partir de hoje as muralhas vão começar a cair por terra da tua vida, da tua família? Quem crê, fique em pé nesse momento glorificando ao Senhor. Quem crê que a partir de hoje as muralhas vão começar a cair por terra? Ele obedeceu, quem diz, ele levou o povo a obedecer 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Depois um brado e a muralha vai ruir. Bem com Josué lutar em Jericó. E gente, nós percebemos que Josué foi desempenhando a sua missão e chegamos no capítulo 29. Ele está em Siquém. E em Siquém tem algo interessante. Houve ali a renovação da aliança. Em Siquém foi onde Deus prometeu a bênção a Abraão. Em Siquém, Jacó enterrou ídolos, trazendo o povo à libertação da sua idolatria. E em Siquém, Josué, no final da sua vida, está chamando o povo também a um posicionamento. Ele já tinha decidido, ele já tinha tido as suas experiências com Deus, mas ele já tinha feito a sua decisão. E ele estava decidido a continuar servindo ao Senhor. Ele propõe ao povo o seguinte, porque o povo ainda estava propenso a idolatria. O povo ainda estava propenso aos deuses da Mesopotâmia. O povo ainda estava propenso aos deuses dos amorreus. Mas Josué, que triunfou no seu chamado, é óbvio que não foi perfeito. Teve dificuldades, até mesmo diante do pecado de Acã. Passou por situações, por demandas. Mas Josué 24:31, olha o texto maravilhoso, diz assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que eles sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel.
Josué encerrou sua carreira com sucesso. A única coisa que pode ter sido uma falha na vida dele é que ele não preparou o sucessor. Assim como Moisés preparou ele. E depois da morte dele veio um período muito atribulado em Israel, período de juízes, onde o povo, depois de ter renovado a aliança em Siquém, o povo voltou a desobedecer, a se rebelar, e Deus foi tratando ele. Mas Josué ele tinha um posicionamento. Esse posicionamento é exemplar para todos nós que amamos as nossas casas e as nossas famílias. Josué ele disse assim: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Josué, no final da sua vida, está fazendo recomendações. Temam ao Senhor, sirvam a Ele com fidelidade e com integridade. Posicionamento, igreja, nessa noite. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Quem está nessa disposição de servir ao Deus de Israel? Quem está nessa disposição de servir com toda a força do seu coração ao Deus de Israel? Sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Hoje é o dia. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem uma obra na tua vida, Ele tem um projeto de vitória para a tua casa e para a tua família. Quem recebe essa palavra? E cala assim e canta no chão. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.